Saudações cinéfilos e viciados em Westeros. Aqui é o Resumo Popcorn. E hoje o assunto é pesado. A primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, episódio 01, a nova aposta desse universo que teima em não nos deixar em paz desde Game of Thrones. O episódio de estreia deixa claro, logo nos primeiros minutos, que esta não é apenas mais uma série de Westeros, mas um experimento de tom, ritmo e escala dentro desse mundo já conhecido. A narrativa começa pequena, quase intimista, acompanhando Sor Duncan, um cavaleiro andante, tentando encontrar seu lugar em um cenário que parece grande demais para ele e, ao mesmo tempo, pequeno demais para suas ambições físicas e morais. Em vez de dragões sobrevoando cidades ou conspirações que definem dinastias inteiras, o episódio aposta em situações cotidianas, piadas visuais e uma certa melancolia discreta que acompanha Dunk desde o primeiro quadro. E isso muda a forma como o espectador entra no universo da série. O tom mais leve, porém, não significa superficialidade. O roteiro cria um equilíbrio delicado entre humor e peso dramático, alternando momentos de comicidade com lembranças rápidas do passado de Dunk, inseridas em flashbacks que sugerem traumas e perdas sem precisar explicitar tudo. Essa escolha dá à direção uma liberdade interessante para brincar com o ritmo. Cenas longas, conversas aparentemente banais e pequenos gestos vão construindo o retrato de um homem que quer ser cavaleiro não só no título, mas no código moral, num mundo que já deixou claro que não recompensa idealistas. A fotografia reforça essa sensação, com campos abertos, luz natural e uma paleta que se afasta do cinza esverdeado de outras produções de Westeros, sugerindo um mundo anterior ao colapso, mais rural, mas nem por isso menos perigoso. A escolha de ambientar a história cerca de um século antes dos eventos de Game of Thrones permite que a série flerte com familiaridade sem depender dela. Os sobrenomes, brasões e referências estão ali, mas o episódio funciona mesmo para quem não domina cada árvore genealógica, porque o foco está nas relações imediatas, cavaleiros, nobres, escudeiros e viajantes dividindo espaços precários, tavernas, estradas de terra e um torneio que funciona como centro gravitacional da narrativa. A direção parece consciente do desgaste do público com tramas excessivamente intrincadas e por isso investe em algo mais direto. Acompanhamos um protagonista específico, seus objetivos muito concretos e os obstáculos que surgem em cadeia a partir de uma simples decisão de participar de um torneio. Peter Clefe, como Sir Duncan, constrói uma presença física quase cômica de tão deslocada que parece em certos espaços, o que é potencializado pela mise-en-scène, que insiste em enquadrá-lo ligeiramente apertado, como se o mundo ao redor fosse pequeno demais para ele. Esse contraste entre corpo e cenário reforça o sentido de inadequação. Dunk é grande, mas não ainda no sentido que importa, o da reputação. A atuação trabalha muito no subtexto, silêncios, olhares desviados, um humor meio sem jeito. E isso ajuda a transformar um personagem que poderia ser só o arquétipo do herói simples em alguém mais complexo, cheio de dúvidas, mas ainda assim guiado por uma espécie de honra que parece antiquada até para sua própria época. O episódio também assume um risco consciente ao apostar em diálogos extensos e cenas que servem mais para criar atmosfera do que para empurrar a trama adiante. Há um prazer quase artesanal em ver esses personagens se apresentando, testando limites uns dos outros, negociando espaços, insultos e pequenos favores, como se o universo político de Westeros estivesse sendo destilado em escala menor. Essa abordagem pode estranhar quem espera reviravoltas a cada cena, mas, esteticamente, funciona como um comentário sobre o próprio gênero de fantasia televisiva. Aqui, o interesse está menos em chocar e mais em acompanhar a construção de uma reputação, de um vínculo e de uma jornada que promete ser longa. Visualmente, o episódio resgata algo que se perdeu um pouco nas últimas produções do mesmo universo, uma noção mais tátil de espaço e textura. Os figurinos parecem usados, o couro marcado, as armaduras não brilham em excesso e as locações insistem em terrenos irregulares, lama, poeira, postes de madeira, tudo contribuindo para a sensação de que aquele mundo existe para além da câmera.
A trilha sonora acompanha esse registro, evitando grandiosidade excessiva e privilegiando temas que remetem mais a deslocamento e solidão do que a bravura épica, reforçando a ideia de que Dunk é um viajante solitário, tentando encontrar seu lugar num tabuleiro que talvez nem saiba que ele existe. O elemento cômico surge não só pelos diálogos, mas pelo timing da montagem, que sabe cortar no momento exato para reforçar constrangimentos, mal-entendidos e contrastes de status social. Há um prazer particular em observar como as cenas de interação em tavernas e acampamentos são estruturadas para revelar simultaneamente o ridículo e o perigoso de certas figuras nobres, sugerindo que o poder, ali, é menos um dom divino e mais um acidente histórico, constantemente ameaçado por decisões impulsivas. Essa sutileza dá ao episódio um sabor diferente. Em vez de anunciar vilões de forma caricata, o roteiro planta sinais de que, em Westeros, até a comicidade pode ser prenúncio de algo mais sombrio. Para o público brasileiro, já acostumado a transitar entre o cinismo de Game of Thrones e o melodrama de outras séries, essa estreia tem potencial de agradar justamente porque oferece uma experiência de escala humana, sem abandonar completamente o senso de espetáculo. A promessa implícita é de que, ao acompanhar a trajetória desse cavaleiro aparentemente insignificante, o espectador terá um acesso lateral, quase clandestino, às dinâmicas maiores de poder, sem precisar, neste primeiro momento, carregar o peso de guerras civis e profecias apocalípticas. É como se o episódio dissesse: Westeros ainda é o mesmo, mas, desta vez, você vai conhecer a história a partir do acostamento da estrada, não do trono. Antes de continuar, se você gosta desse tipo de análise profunda, sem enrolação, já se inscreve aqui no Resumo Popcorn, ativa o sininho e deixa aquele like que ajuda o canal a alcançar mais fãs de Westeros e de boa narrativa. E comenta aí embaixo o que você espera dessa série: mais política, mais humor ou mais brutalidade nas próximas batalhas? Atenção! A partir de agora, spoiler! A força dramática do episódio se revela com mais clareza quando se olha para a forma como a morte de Ser Arlan, logo no início, define tudo o que vem depois para Dunk. Essa cena, em que o protagonista enterra o velho cavaleiro e assume para si não só os pertences, mas a responsabilidade de levar adiante o nome e a suposta honra desse legado, funciona quase como um ritual de batismo moral, ainda que realizado num canto esquecido de estrada. A narração interna de Dunk e os flashbacks breves, intercalados enquanto ele fala com o túmulo improvisado, estabelecem um vínculo emocional imediato, porque deixam claro que aquele é, ao mesmo tempo, um gesto de respeito e de necessidade. Ele precisa desse título para sobreviver, e a série não tem pudor em mostrar as contradições dessa escolha. Quando Dunk segue viagem rumo ao torneio em Ashford Meadow, o episódio assume um ritmo de road movie medieval, usando encontros fortuitos para construir o universo moral da história. A chegada ao torneio, no entanto, desmonta qualquer fantasia heróica que o público possa ter criado a partir de histórias de cavaleiros, porque o que se vê é uma estrutura burocrática, onde até para se inscrever é preciso provar que se é alguém através de testemunhos de outros nobres. O constrangimento de Dunk, incapaz de citar nomes de peso, revela muito sobre a lógica de classe de Westeros, na qual a honra é uma moeda que só circula entre quem já nasceu com acesso aos salões certos. O encontro com o garoto, que mais tarde se apresenta como Egg, é um dos momentos decisivos do episódio, e talvez o que melhor sintetiza o equilíbrio entre leveza e densidade. Primeiro, Egg surge quase como um alívio cômico, insistente, atrevido, tentando se oferecer como o escudeiro para um cavaleiro que mal consegue se sustentar. A dinâmica entre os dois é construída aos poucos, em diálogos que misturam provocação e curiosidade, até que fica claro que há algo de estranho, um conhecimento excessivo, um olhar sempre atento para os detalhes do mundo nobre, um interesse específico na forma como Dunk se porta diante da injustiça. À medida que o episódio avança, a identidade real de Egg começa a se insinuar, principalmente nas interações com a comitiva Targaryen que se aproxima de Ashford. A presença dos príncipes, especialmente Aerion e Daeron, cria um contraste brutal entre o ideal de cavalaria de Dunk e a realidade da nobreza decadente e cruel,
herdeira de um poder incontestado, capaz de humilhar e destruir por capricho. O episódio planta essa tensão com cuidado, usando pequenos gestos, um olhar arrogante, um comentário desdenhoso, uma ordem violenta, para mostrar que, por trás do verniz de torneio e honra, há um mecanismo constante de abuso. A química entre Dunk e Egg deixa claro que a série está menos interessada em surpresas e mais em construir um vínculo que será testado por forças externas nos episódios seguintes. Do ponto de vista de estrutura, o episódio faz algo curioso. Em vez de encerrar com uma grande batalha ou uma reviravolta chocante, ele escolhe um final que aponta para a jornada, não para a resolução. Depois das tensões, humilhações e decisões precipitadas, Dunk segue adiante, agora acompanhado de Egg, com a sugestão de que o que vimos até aqui foi apenas a preparação para um conflito maior, que envolve não só torneios, mas o próprio modo como Westeros entende o que é ser cavaleiro. A sensação final é de abertura, não de conclusão, como se o episódio dissesse ao espectador que o verdadeiro torneio ainda nem começou. Esse caminho faz com que o primeiro episódio funcione quase como um conto de origem, condensando numa hora de tela temas que ecoam em toda a mitologia de Westeros. Honra contra pragmatismo, classe contra mérito, sangue contra caráter. O diferencial aqui é a escala. Em vez de uma guerra pelo trono de ferro, acompanham-se duelos de reputação numa arena social muito mais apertada, mas não menos mortal. Para quem já conhece o destino futuro de certos sobrenomes, cada pequeno gesto tem um peso a mais. Para quem chega agora, a série oferece um ponto de entrada acessível, centrado na relação improvável entre um cavaleiro enorme e um garoto que sabe muito mais do que aparenta. Se você curtiu esse mergulho com spoilers e quer acompanhar o resto da temporada com reviews detalhados aqui no Resumo Popcorn, já deixa sua inscrição garantida, compartilha o vídeo com aquele amigo e clica na tela final para ver o próximo conteúdo recomendado do canal. E até a próxima. Tchau!